na década de 50, uma jovem moça nordestina, militante do Partido Comunista Brasileiro, é designada para a segurança pessoal de Luiz Carlos Prestes. Foi o início de uma relação que durou até a morte do líder comunista em 1990. A história de Maria Prestes é de imprevistos, alegrias, dificuldades e vitórias. É isso que ela nos conta em 255 páginas da obra Meu Companheiro, 40 anos ao lado de Luiz Carlos Prestes. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e a escritora Maria Prestes. Deputada, a gente pode dizer que esse livro apresenta o ponto de vista de uma mulher guerreira sobre um período bastante importante no Brasil. Eu acho que é muito importante a gente relembrar a nossa história. A história do Brasil é pouco contada. E quando é contada, muitas vezes é contada do ponto de vista dos poderosos. Pouco tem de história que se estuda nas escolas que tem a ver com a história da classe trabalhadora, a história dos mais oprimidos. Então, ter esse livro, né, e ter do nosso lado aqui a dona Maria Prestes, que viveu, né, uma vida com o Luiz Carlos Prestes, né, que acompanhou toda essa história, mas também a vida cotidiana, né, caseira, íntima. Eu acho que é um registro realmente imperdível e com certeza ficará para a posteridade e para a nossa história. Maria Prestes, o que esse livro proporciona ao leitor? Proporciona boa leitura e bom conhecimento da história de uma mulher que é filha de comunista e que teve toda a sua infância ligada ao Partido Comunista do Brasil, participando de movimentos da juventude, de mulheres, luta contra o petróleo, contra a miséria, contra a carestia, em Recife, onde fui presa pela primeira vez. Tive minha cabeça toda tosquiada no governo do Barbosa Lima Sobrinho. O meu pai foi preso, condenado a 16 anos de prisão, considerado morto. Depois foi transferido para o Rio de Janeiro, no navio. Ele se jogou na Bahia, dentro do mar, na Bahia, e voltou a pé para Recife, onde pegou eu e 2 irmãos para, junto com ele, continuar o trabalho do partido. De maneira que eu convivi e trabalhei e lutei dentro desse partido que hoje tem 91 anos de luta. Eu participei dele já com idade de 10 anos, já dava solidariedade, já visitava as famílias dos presos, levando comida, levando notícias das famílias e trazendo informações para o partido. A minha infância foi dentro do partido. Sofri muito, passei muita fome, porque a minha mãe, quando morreu, eu quando tinha 2 anos, a minha mãe morreu. Eu fui criada pela Casa de Companheiros do partido, que quando eu já estava com 9 anos, o meu pai foi e nos pegou para conviver com ele e trabalhar junto com o partido. Esse livro reflete e conta a história da minha biografia e a minha vida com o Prestes. Eu acho que as pessoas que lerem o livro, tem vários documentos novos, tem várias fotografias, é uma história de vida de uma mulher que sempre batalhou e lutou pelo social. Minha vida com Prestes foi eternamente de luta. Fui segurança do Prestes durante 10 anos de vida na clandestinidade, sem ele ter contato com a família, e eu também não tinha contato com a minha família. Ele era procurado pela polícia no Brasil inteiro e eu era responsável pela segurança desse homem. Agora, dona Maria, antes da senhora falar sobre essa convivência com o Prestes, eu fiquei curiosa com essa parte mais da infância da senhora, né? Como é que a senhora lidava com isso? Quais foram os primeiros ensinamentos que a senhora lembra dessa ideologia comunista? O que a senhora pensava quando ainda era criança?
Olha, a minha ideologia foi incutida pelo meu pai, que era comunista. Sim. Então, ele sempre em casa dizia que o Brasil tinha que fazer reforma agrária, porque é um país muito grande, com muita terra, e o povo precisava de terra para trabalhar e construir uma família e viver dignamente. Também o meu pai me incutiu que a gente devia lutar contra a carestia de vida, contra essas políticas dos governos que só fazem lei para perseguir o trabalhador. E eu fui adquirindo essas ideias e me engajei na luta de estudantes, na luta de mulheres lá em Recife, onde conheci a Dalgisa Cavalcante, Júlia Santiago, Josefa Feitosa, que faziam parte do movimento de mulheres e é qual eu participava junto com elas, ainda muito jovem, mas participava. E enfrentamos muitas vezes a polícia. Que ótimo. É uma Maria, história. é uma história, né? Esse período que foi da ditadura, vocês eram perseguidos e viviam de forma clandestina. Mas vocês faziam o que para se esconder? Viviam em guerra, em luta, se escondendo? Se afastaram da família? Vocês não viam a família de vocês? Não, não via. Eu recebi a tarefa de ser segurança do Prestes em 1952. No dia 4 de dezembro, eu estava em uma casa onde deveria chegar um suposto dirigente comunista, que quem o levava era Giocondo Dias, que foi dirigente do partido também. E aí, ele, quando chegou, eu o conheci, porque na minha juventude eu fazia propaganda, vendia jornais, participava de movimentos falando de Luiz Carlos Prestes, que naquela época a gente escrevia as faixas assim: queremos leite, carne e pão. Mas na realidade era Luiz Carlos Prestes. Era o Irlu, porque não podia se falar no nome dele, então nós escrevíamos essa faixa falando sobre isso, reivindicando essas palavras de ordem, que era leite, carne e pão, o que significava Luiz Carlos Prestes. Então nós participamos desses movimentos, e na clandestinidade, quando ele chegou em casa, eu fiquei meio assim decepcionada, porque eu ouvia tanta história do meu pai falar da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, um homem que lutava pelo bem-estar do povo brasileiro, pela reforma agrária, por as condições sociais, com a marcha da coluna que ele fez de 25 mil quilômetros pelo Brasil, viajando em vários estados. E então eu tinha aquele entusiasmo assim de conhecer, mas quando eu vi, fiquei meio decepcionada. Mas por quê? Porque eu achava que ele era, devido a essa figura que o meu pai falava, que ele era um homem alto, forte, assim, musculoso, né, para enfrentar toda essa situação. Né? Mas aí cumprimentei, ele me cumprimentou também e começamos a uma convivência nesse aparelho, que a gente chamava de aparelho antigamente, as casas, né? E foi muito bom, porque o Prestes é um homem muito educado, muito reservado, e com ele aprendi muitas coisas também, né? Agora, como é que é ser segurança de Luiz Carlos Prestes, né? Uma mulher naquele período, né? Que hoje nós avançamos muito, ainda precisamos avançar muito mais, né? Mas naquela época, muito pior. Como é que era, né? Como é que as pessoas não sabiam, né? Não, lógico não sabia. que a senhora era segurança, mas para a senhora, como é que era isso? Olha, para isso eu tive que mudar o meu nome. Porque eu chegando em São Paulo, meu pai estava muito doente, aí chegou a falecer, mas foi enterrado o nome clandestino, porque ele era procurado também, e me designaram para tomar conta do Prestes. Mudei o meu nome, que o meu nome verdadeiro é Altamira Rodrigues Sobral. Hoje eu assino Maria do Carmo Ribeiro. E sou conhecida como Maria Prestes. Né? Então, houve essa mudança.
E ser segurança do Prestes era manter ele dentro de casa, onde ele tinha um quarto, que era o escritório dele, né? E recebia vários jornais, nós temos jornais para ele acompanhar toda a situação do país. Mas a minha habilidade de tomar conta era não deixar ele chegar na porta nem numa janela, né? Não falar alto, não ligar o rádio, que ele escutava muita rádio de Moscou. Não podia ligar o rádio alto de Moscou, porque as pessoas podiam conhecer uma voz diferente e observar o movimento da casa. E qualquer desconfiança que nós tivéssemos de vigilância, que as pessoas estivessem observando a casa, a gente abandonava a casa na hora e deixava tudo, saía só com a roupa do corpo. Em que momento aconteceu a relação de homem e mulher? Quando você se apaixonava? Bom, a convivência, não é, leva a isso, não é? Então, eu com a minha habilidade, que eu tinha 2 filhos do primeiro casamento, que eu tinha separado, vivia com os meninos lá junto com ele gostava muito de criança, fazia muito brinquedo para criança, fazia biscoito para criança, fazia pudim para as crianças, gostava muito de fazer pudim de pão. E então, ele viu a minha habilidade em casa e eu conversava com ele, discordava de algumas coisas no partido, né, sobre palavras de ordem, como era colocada, porque eu fui ativista do partido. Trabalhei nas bases do partido e trabalhei nas bases da juventude. E às vezes vinha palavra de ordem que a gente não concordava, né? E ele foi observando e foi dizendo, olha, eu acho que você tem uma posição boa nesse assunto, porque a maioria dos companheiros são meio intelectuais. E intelectual gosta de fazer volta para chegar a um determinado ponto. E você não, você vai logo direto e diz logo o que é que você acha, né? Bom, primeiramente ele me falou isso, mas com a convivência, ele um dia chegou para mim e propôs casamento. E eu disse para ele, olha, eu não estou na altura de me casar com um companheiro do posto que você ocupa, né? Você é secretário-geral do partido, você tem que casar com uma mulher que seja pelo menos intelectual, estudiosa, já tenha feito uma faculdade, eu não fiz, estudei só até o normal. Então ele me disse, se eu quisesse um intelectual, não iria dar certo. Porque você é uma pessoa que enfrenta todo o trabalho, você quando conversa, você vai direto ao assunto, não faz rodeio. Então eu preciso de uma companheira desse padrão, desse jeito. Não preciso de intelectual. Mas eu disse para ele, ó, mas o partido não vai gostar porque vai dizer que eu fui oportunista. Ele disse, bom, o companheiro Dias vai vir aí, eu vou consultar ele. Eu falei para ele. E quando o Dias veio, o Giocondo Dias veio, eu consultei o Giocondo Dias, então ele me disse, não, isso é um problema de vocês, é problema pessoal. Vocês resolvem se querem viver junto ou não, isso é independente, o partido não pode interferir nisso aí. E aí eu fui e falei com ele, que se ele quisesse, nós podíamos morar juntos, mas não há condições. Eu não assino papel com ninguém, porque eu acho que casamento é contrato, e eu não faço contrato com ninguém em casamento. Se der certo, continuamos. Se não der, você vai para o seu lado e eu vou para o meu. Fui muito clara naquela época. Ele ficou admirado da minha posição, né? Não, está tudo bem também, nós não podemos casar agora que a gente está na clandestinidade. Mas até hoje, até a morte dele, eu nunca usei o nome do Prestes e nunca assinamos papel de casamento. Isso trouxe grandes problemas para mim por causa dos filhos. Porque para tirar documento dos filhos, a polícia disse que eu não, como é que eu ia provar que eles eram filhos do Prestes. Quando eu fui embarcar para a Rússia, né, em 70, que a nossa casa foi invadida em São Paulo pelo delegado Bom Cristiano, onde roubou tudo que nós tínhamos em casa, e nunca fui indenizada sobre isso, também não pedi.
E ele chegou para mim e disse que ia perseguir a esquerdinha e depois ia perseguir o partidão. E quando eu voltei para casa, minha casa estava saqueada e resolvemos, eu falei que eu queria ir para a Rússia porque eu tinha estado nos anos 64 com o Prestes lá em Moscou. E quando eu visitei lá umas escolas, os departamentos, eu falei para lá para o companheiro que eu gostaria que um dos meus filhos estudasse lá em Moscou. Ele disse, não tem problema, quando você quiser, você manda nos avisar, nós mandaremos uma passagem e ele vai vir estudar aqui. Então, nessa época da ditadura, que a gente estava lá com dificuldades financeiras para pagar aluguel, manter uma família, os filhos nas escolas, e com alimentação e tudo, você sabe que não é fácil, né, naquela época. Os companheiros que levavam solidariedade para nós. Elisa Branco, Miguel Costa, Dante Ancona Lopes, outros companheiros que nos levavam a ajuda financeira e mantimento para a gente se viver nessa casa. Eu resolvi que deveria ir embora do país, mandei comunicar ao Prestes que a gente se encontrava clandestinamente de vez em quando. Então, esse assunto a gente vai discutir no próximo bloco, é só um instante, nós já voltamos. Bom.